Na aula de hoje, nós vamos primeiro abordar as perguntas de revisão da última aula, sempre usando isso para reforçar algumas questões, e depois nós vamos passar para as informações novas, falando sobre o dinheiro da igreja, que envolve alguns dos mesmos pontos que já abordamos, mas vamos tentar ver alguns pontos um pouco mais específicos nisso. Nossas perguntas, primeiro. A primeira pergunta para Josias. Josias, qual pergunta de Jesus aos líderes religiosos é útil para discernirmos entre a vontade de Deus e as ideias humanas? A pergunta foi se o batismo de João era do céu ou dos homens. Para nós, o efeito é parecido. Ok, exatamente essa pergunta que eu queria destacar. Quando Jesus fez a pergunta, ele queria mostrar que veio uma ordem do céu, o batismo de João Batista era de fato do céu, mas que eles não queriam obedecer e que eles não queriam priorizar a vontade de Deus e mais a sua posição política. Para nós serve também o outro lado dessa questão, porque se exaltar tradições e doutrinas e práticas humanas, estamos, nesse sentido, desrespeitando o que vem do céu. Então, realmente é uma pergunta muito útil para nós, do céu ou dos homens. Qualquer prática, qualquer doutrina, quando alguém diz, vamos fazer tal coisa, vamos perguntar, vem do céu ou dos homens? Se é do céu, ótimo. Se é dos homens, cuidado. Ok, as próximas perguntas são afirmações para responder se são verdadeiras ou falsas. E nessas questões aqui, a pergunta número 2 para José Pedro. Primeira afirmação aqui: Deus matou Uzias na hora porque ele agiu sem autorização divina. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. E você tem uma E citação. eu Sim. posso citar aí, segundo Crônicas 26. Ok, eu concordo com a sua citação de 2 Crônicas, mas eu vou colocar aqui falsa para essa afirmação. Por quê? Temos alguns casos onde Deus matou a pessoa na hora. Nadab e Abiú, quando levaram fogo estranho, Uzá, quando ele trocou na arca. Mas no caso de Uzias, ele ficou leproso, mas ainda viveu vários anos. Então ele não foi É, morto eu, na hora. eu confundi, eu confundi a história aí de Uzias com Uzá. Imaginei. Foi mais ou menos pegadinha aqui, José Pedro. Mas acaba, acaba enfatizando o mesmo ponto. A desobediência, agir sem autorização divina, traz consequência. Seja uma consequência imediata, no caso de Nadab e Abiú usar Ananias e Safira, no que fizeram em Atos 5, ou uma consequência demorada. No caso de Uzias, sofreu com lepra por alguns anos, foi afastado do seu trabalho como rei. Em outros casos, pode ser só no julgamento final. Mas agir sem autorização divina sempre é perigosa e traz o perigo de uma consequência até severa. Ok, obrigado, Zé Pedro. Eu volto para você depois com outra pergunta. Agora, pergunta número 3 para o Léo. Quem ama Jesus obedece a seus ensinamentos. Verdadeiro ou falsa? É verdadeiro, conforme João 14, versículo 15. Ok, muito bom. Interessante que hoje em dia, às vezes, ouvimos pessoas afirmando: eu amo o Senhor, mas não fazem questão de estudar, de saber o que ele deseja, de procurar entender a vontade dele. É só uma coisa da boca para fora, uma coisa sentimental, mas não de um amor verdadeiro. O amor verdadeiro para Jesus implica na obediência a ele, como diz versículo 15, versículo 23 do mesmo capítulo que você citou. Pergunta número 4, Benita. As igrejas do Novo Testamento investiam em festas e atividades de entretenimento para engajar os jovens na igreja. Verdadeira ou falsa? Isso é falso. Ok, eu concordo com você que nós não temos no Novo Testamento nenhum caso, nenhuma instrução, nenhum exemplo desse tipo de prática, embora é muito comum isso nas igrejas atualmente. De programar atividades esportivas, de ficar chamando jovens para assistir a um filme de entretenimento,
Não estou falando de um filme que realmente ensina a palavra, mas coisas só para engajar os jovens, envolver os jovens na igreja e achando que isso é ótimo, porque o jovem está na igreja. Mas está na igreja fazendo o quê? Está fazendo coisa do mundo. Não necessariamente coisas ruins, mas não é uma prática que encontramos nas Escrituras. Pergunta número 5, Josias. A igreja do Senhor tem um propósito espiritual e não político. Verdadeiro ou falsa? Verdadeiro. A igreja do Senhor tem um propósito espiritual, não político. Ok. Em João 18:36, declara que o reino dele não é desse mundo. E Jesus falando, em Filipenses 3:20, fala que nossa cidadania está nos céus, não aqui. E 1 Timóteo 3:15, a igreja é coluna e fundamento da verdade. Na prática, a igreja do Senhor tem propósito espiritual, não político. Ok. Que novamente é um ponto de muita confusão. Ao longo da história, a igreja romana se envolveu muito na política. Teve uma época da história que o Papa basicamente controlava a política da Europa. Determinou quem poderia ou não poderia ser rei de outros países. E hoje em dia é comum na época de eleições, igrejas chamarem candidatos para se apresentar na igreja, entregar votos para eles, muita coisa misturando, uma coisa muito suja. Mas não é o que encontramos nas Escrituras. Jesus claramente disse que o reino dele não é deste mundo, não é uma coisa secular e política. Pergunta número 6, José Pedro. Essa aqui não é pegadinha, tá? A igreja coletivamente pode fazer tudo que o cristão individualmente faz. Verdadeira ou falsa? Falsa. E é com base em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 16. Excelente. Mesma passagem que eu citei aqui, onde ele fala de uma responsabilidade familiar que não deve repassar para a igreja. E nesse sentido, tem muitas responsabilidades que você tem na sua família, eu tenho na minha, que não são obrigações da igreja. Nós podemos trabalhar, podemos praticar comércio, podemos fazer várias coisas em prol da família, mas a igreja tem uma missão mais restrita, uma coisa mais dedicada realmente à obra do Senhor. Pergunta número 7, Léo. No Novo Testamento, igrejas sempre mandavam seu dinheiro para uma sede ou igreja mãe que decidia como usar os recursos. Verdadeira ou falsa? Falso. Ok, falsa essa afirmação, que essa ideia de criar. Bom, vou deixar para a próxima pergunta, porque a próxima pergunta trata de outro aspecto da mesma questão. Então, Benita, pergunta número 8 para você. No Novo Testamento, igrejas mais prósperas mandavam dinheiro para alimentar irmãos necessitados em outras congregações. Verdadeira ou falsa? Essa é verdadeiro. E pode ver isso em 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios 8 e 9. Ok, muito bom. Eu não anotei aqui as passagens, mas são boas citações disso. Igrejas no Novo Testamento, aí tem caso também no de Atos, Romanos fala sobre isso. Paulo organizava isso numa época para ajudar os santos necessitados na Judeia, mas isso não foi para centralizar controle de recursos ou tirar a autonomia das igrejas. Cada igreja separava sua oferta e decidia quanto que ia mandar, mandava representante para entregar na época. Agora, hoje em dia, o que tem feito em muitas denominações é inverter isso. Uma igreja sede domina as igrejas locais. Igrejas locais mandam dinheiro para a igreja sede, ela manda dinheiro de volta para algumas despesas, mas ela controla, ela decide. E as igrejas locais perdem sua autonomia, sua independência. Agora a igreja mãe que manda e controla isso. Isso é algo que os homens criaram ao longo dos séculos, mas não é o que nós encontramos nas Escrituras. Ok, muito obrigado a todos vocês que ajudaram com as perguntas. Agora vamos passar para a aula de hoje sobre o dinheiro da igreja.
E observando aqui de início que muitos problemas envolvem o dinheiro, não somente na igreja, isso no geral. Conflitos entre amigos, vizinhos, muitas vezes problema sobre dinheiro. Quantas vezes, ao longo da minha vida, alguém pediu ajuda para resolver conflitos no casamento e eu e a minha mulher chegamos lá para conversar, para ouvir dele, ouvir dela, e muitas vezes o que está na cerne do problema é o dinheiro. Ah, ela gasta demais, ele não é responsável na administração, tudo aquilo envolvendo dinheiro. Agora, a mesma coisa em igrejas. Um exemplo, muitas igrejas se preocupam demais com a ideia de acumular dinheiro, de ficar ricos. Tem citado casos, reportagens mostrando a necessidade de helicópteros para retirar grandes ofertas e dízimos da sede para levar para o banco, para segurar o dinheiro. É muito foco no dinheiro. E para isso, muitas delas, talvez a maioria das igrejas hoje, ensina a doutrina do dízimo, que é a coisa do Antigo Testamento, não do Novo Testamento. Assim, além disso, às vezes solicitando doações de pessoas não cristãs. Quando eu morava em São Paulo, eu já vi pastores na Praça da Sé pedindo doações das pessoas que estavam passando. Ou quantas igrejas se envolvem em comércios, fazendo bazar e outras atividades para vender produtos, vender ingressos para atividades, jantares especiais, churrasco, e tudo isso para arrecadar dinheiro para a igreja. Coisas diferentes do que encontramos no Novo Testamento. E assim, bem várias outras coisas. Tem igrejas envolvidas em grandes negócios, criando vários programas sociais, criando novas instituições para fazer obras, às vezes que não tem nada a ver com a missão espiritual da igreja. E assim, o que acontece nisso é que quase sempre envolve um abandono do padrão bíblico em vários pontos. Independente das igrejas locais, sistemas de sedes dominando as outras igrejas, infelizmente vai muito longe, fugindo do padrão que nós encontramos nas Escrituras. Então, nosso desafio para hoje é de evitar esses desvios humanos, sair dessa confusão do mundo religioso e voltar para o padrão do Novo Testamento. Já observamos, citando o caso de Nadab, Abiú, Uzá, Uzias, que no Antigo Testamento Deus deu um padrão que era para ser seguido, respeitado. No Novo Testamento ele deu outro padrão que é para ser respeitado e seguido. Então nós vamos focar essa simplicidade do plano bíblico para a igreja no Novo Testamento. E vamos lembrar em tudo isso que a igreja não é minha e não é sua. A igreja pertence ao Senhor. É um corpo espiritual, tem uma missão espiritual. E cada igreja local, congregação, é independente, é autônoma, responsável para Deus, mas não respondendo para outras igrejas ou outros seres humanos. O Novo Testamento não fala de nenhum tipo de estrutura ligando as igrejas locais, como se tornou o costume em quase todas as organizações religiosas hoje, seja a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, as várias denominações com suas estruturas assim, ligando igrejas locais. E assim cria hierarquias enormes, complicadas, seja papa, arcebispos, bispos, etc., ou seja, presidente, bispos e pastores, sistemas de hierarquia que não encontramos nas Escrituras. Então, o desafio é de voltar para o padrão do Novo Testamento. Eu creio que seja um desafio prático, possível e importante em nosso serviço ao Senhor hoje. Então, vamos falar sobre o dinheiro das igrejas no Novo Testamento. E a primeira questão aqui é como igrejas do Novo Testamento recebiam dinheiro. Na verdade, eu quero abordar duas perguntas hoje.
como as igrejas recebiam dinheiro e como elas usavam o dinheiro. Essas duas questões. Então vamos começar com as igrejas do Novo Testamento e como recebiam o dinheiro. Principalmente, recebiam dinheiro por contribuições voluntárias dos cristãos. Eu falo voluntárias no sentido que cada um decide quanto. E ele fala que devemos dar com alegria e não por necessidade, porém, é uma ordem. Eu tenho obrigação diante do Senhor de contribuir financeiramente para a obra da congregação da qual eu faço parte. Mas eu não faço isso como um imposto, dizendo que tem que dar 10% ou tem que dar 20%. Eu não faço isso também só por questão de obrigação, mas pelo privilégio de participar. Agora, vamos ver alguns textos que ajudam para compreender exatamente isso. 1 Coríntios, capítulo 16. Começando no versículo 1. Paulo disse para a igreja de Corinto: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então, aqui a ideia é que cada um separa, e o ponto é que aproveitaram o fato que a igreja já estava se reunindo no primeiro dia da semana. Encontramos isso em Atos 20, por exemplo, que a igreja se reunia para tomar a ceia. Então, como vocês já estão se reunindo nesse dia, aproveitem para fazer as suas coletas. Tragam o que você separou para contribuir para as necessidades dos santos, no caso aqui. Então, um propósito até nas ofertas aqui. Atos capítulo 4, versículos 34 e 35, falando sobre os irmãos necessitados em Jerusalém, na igreja primitiva. Versículo 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, o dinheiro do indivíduo passou a ser dinheiro do coletivo, e os apóstolos, no caso aqui, responsáveis por distribuição disso para cuidar das necessidades. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo também trata do mesmo assunto de 1 Coríntios 16. Ele fala aqui no versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, a ideia aqui é de participar voluntariamente, desejando contribuir. Então, a principal maneira que uma igreja recebe dinheiro é por essas ofertas voluntárias dos próprios membros daquela congregação. Existem casos excepcionais nos quais as igrejas pobres recebiam dinheiro de outras congregações mais prósperas para cuidar dos santos necessitados. Isso nós encontramos acontecendo várias vezes. Vamos ver citações aqui, começando em Atos, capítulo 11, onde o profeta Ágabo falou sobre um período de fome que ia acontecer na Judeia. Diz, versículo 27 de Atos 11, naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judeia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Agora, nas epístolas de Paulo, outra situação de necessidade, alguns anos depois, em Romanos capítulo 15, versículo 25 em diante, Paulo falou sobre a sua intenção de visitar Roma e como a igreja de Roma poderia ajudar nessa necessidade de outros irmãos. Então, começando aqui no capítulo 15, versículo 25, Paulo disse:
Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado esse fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, aqui ele fala sobre o que estava acontecendo com essas outras igrejas, implicitamente uma oportunidade para os romanos também participarem. 1 Coríntios capítulo 16, eu já li versículos 1 e 2, onde ele fala de fazer essas coletas, acumulando dinheiro no primeiro dia da semana. E no versículo 3 ele diz: E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. E de fato, Paulo acompanhou, como sabemos do relato no livro de Atos. 2 Coríntios capítulo 8 também fala da mesma coisa, dessas ofertas feitas para o benefício dos irmãos pobres lá na Judeia. Agora, outra coisa que observamos, na questão de como as igrejas recebiam dinheiro. Não há nenhuma sugestão de comércio nas igrejas do Novo Testamento. Foi indivíduos numa congregação doando, ou outras congregações usando o que indivíduos doavam para mandar ajuda no caso de santos necessitados. Nada de bazares, de jantares, de comércios, de livrarias, de um monte de coisa ligada à igreja. Nada disso. Mas igrejas vivendo da boa vontade dos irmãos em Cristo, seja locais ou de outros lugares, mas sempre baseado nessa boa vontade e generosidade dos irmãos em Cristo. Sinceramente, eu desconheço outro meio para uma igreja receber dinheiro conforme o padrão do Novo Testamento. Somente desta forma. Agora vamos para a segunda questão, como que as igrejas usavam seu dinheiro. Recebiam, da maneira que temos acabado de ver, mas como que usavam? O dinheiro da igreja deve ser usado para fazer as obras que o chefe da casa autorizou. E isso seria principalmente o trabalho espiritual, porque, como temos frisado já nas outras aulas, a igreja é espiritual. Ela deve ensinar e pregar a palavra. Como diz 1 Timóteo 3,15, que a igreja é a casa de Deus, coluna e baluarte, ou fundamento, alicerce da verdade. Ela tem uma função ligada principalmente a esse trabalho de pregar o evangelho, de ensinar, de edificar. Agora, algumas maneiras específicas que isso pode ser feito envolvem sustento de evangelistas. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz, começando no versículo 1, será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Então, o que ele mostra aqui? Ele diz que era direito no apóstolo, e até cita aqui nomes de alguns, de receber sustento suficiente para comer, beber, para cuidar de uma esposa, se fosse um homem casado. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8, onde Paulo fala sobre o mesmo assunto, que ele era apóstolo legítimo. Ele diz no versículo 8, tirei de outras igrejas recebendo salário para poder servir a vocês. Então aqui ele fala que
igrejas mandavam salário para ele, para poder se dedicar ao seu trabalho. Em Filipenses capítulo 4, ele diz que a igreja de Filipos foi uma das igrejas que fez isso. Filipenses 4, começando no versículo 10, Paulo disse: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo, e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Interessante a maneira que Paulo apresenta isso, que não era principalmente que ele precisava, ou que ele queria, mas era uma oportunidade para eles serem abençoados, dando, contribuindo para o bem dele. Presbíteros também. Paulo não era presbítero, mas ele fala dos presbíteros recebendo sustento, como também uso legítimo dos recursos da igreja. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, ele disse no versículo 17, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então aqui ele coloca novamente como salário. Então não é errado falar de um evangelista ou presbítero, pastor, receber salário da igreja. É uma coisa que realmente encontramos no Novo Testamento. Tem outros aspectos do trabalho espiritual da igreja. Eu não vou ler todas essas citações aqui, mas o que nós encontramos no Novo Testamento é que a igreja se reunia para participar da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, Atos 20, para edificar, ensinar, louvar, como 1 Coríntios 14 fala. Hebreus capítulo 10 diz que nós não devemos ser negligentes nisso, deixando de congregar. Então, individualmente, nós temos a necessidade, a responsabilidade de participar, mas isso envolve também o coletivo. Se a igreja vai se reunir, precisa de local. Uma igreja pequena, talvez, se reúne na sala de uma família ou na garagem de uma casa. Mas uma igreja maior pode precisar de um lugar alugado ou construído ou comprado. Se Deus deu a responsabilidade para reunir, a igreja tem que providenciar o que for necessário para poder reunir. Se vai tomar a ceia, isso envolve suco da uva, envolve um pão preparado sem fermento para isso. Alguma despesa, mesmo sendo pequena. Então, tem coisas que a igreja faz que envolvem, possivelmente, despesas. Mas se Deus deu a responsabilidade de fazer, nós podemos usar os recursos da igreja para cumprir o que ele mandou. Não seria muito diferente de um homem que trabalha fora enquanto a mulher fica em casa cuidando da casa, da família, e ele deixa na mão dela o salário dele, ou uma parte do salário, para cuidar dessas coisas.
E ela vai providenciar o que for necessário para preparar as refeições, para manter a limpeza da casa, etc., dentro das condições que tem. Então, usando os recursos que recebem para cumprir as obrigações que ela tem. A igreja usa os recursos que recebem para cumprir as suas obrigações. Já observamos também, em outro estudo, que envolve um trabalho material, cuidar de santos necessitados. Eu queria fazer uma pequena observação sobre isso, porque eu já encontrei igrejas que tinham uma prática quando alguém estava com alguma dificuldade financeira, uma dívida para saldar, que a igreja emprestava dinheiro para essa pessoa e a pessoa ficava com a obrigação de pagar de volta. Eu nunca encontrei isso nas escrituras. Se a pessoa, de fato, é digna da ajuda da igreja, a igreja dá, não empresta. Pode ser que depois a pessoa supera as dificuldades, fica próspera e ela decide contribuir de livre vontade, com felicidade, ótimo. Mas a igreja emprestar com alguma condição de pagar de volta para a igreja não é algo que encontramos nas escrituras. A igreja não é banco. A igreja é um organismo espiritual com uma missão espiritual que às vezes envolve esse trabalho de ajudar irmãos necessitados. Quero lançar alguns desafios aqui no final. Pensando na realidade que muitas pessoas falam de ser cristão, falam de fazer parte de uma igreja cristã. É bonito falar. E até falam que nós queremos ser cristãos como os cristãos primitivos. É bonito falar. Mas viver na prática, imitando os cristãos do Novo Testamento, igrejas organizadas e trabalhando da mesma maneira que acontecia na igreja do Novo Testamento, isso é outra coisa. Exige atenção ao padrão, exige uma determinação de realmente seguir o que tem nas Escrituras. Um desafio importante para todos nós. Então, eu gostaria de pedir para vocês analisarem tudo isso em relação a onde vocês congregam. Se a igreja onde você participa não segue esses princípios que nós temos visto até agora, precisa questionar, tentar corrigir. E se não conseguir corrigir, talvez precisa sair e achar outra igreja que realmente respeita esses princípios das Escrituras. Mas nosso estudo não acabou. A partir de hoje, sim. Semana que vem, se Deus permitir, eu quero abordar um outro assunto, a música que Deus quer. Eu vou dar um aviso já de antemão. Essa aula provavelmente vai ser chocante para algumas pessoas. Mas nós vamos observar o que as Escrituras mostram sobre a música dos cristãos no primeiro século, que é isso que nós queremos imitar hoje em dia. E pode ser bem diferente do que você imagina ou do que pratica em muitas igrejas hoje em dia.